Nós estamos recebendo no programa, nesta quarta-feira, o engenheiro da empresa CLC, construtora Luiz Costa, o engenheiro João Felipe Diniz. Eu quero, inclusive, agradecer ao Eudes Sampaio, o jornalista Eudes Sampaio, que foi, na verdade, quem intermediou a vinda aqui do João Felipe Diniz, exatamente para a gente conhecer um pouquinho da execução da travessia urbana em Juazeiro. Eu estive na apresentação, trouxe todas as informações, mas a obra está em execução e a gente precisa saber algumas informações exatamente sobre essa execução. João, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Geraldo. Como é que você está, amigo? Eu espero que seja a primeira de outras vindas sua aqui. Estou à disposição. Porque, rapaz, essa obra, naturalmente que vai mudar, modificar, a nossa cidade e, consequentemente, as nossas vidas. Então é importante que a gente saiba do andamento da mesma, né? Perfeito. E eu perguntei, uma das perguntas que eu fiz aqui antes da entrevista, a CLC é a empresa que vai executar a obra até o fim, é isso? Positivo, né? A licitação da travessia urbana hoje contempla 5 viadutos e toda a parte dos 3 eixos que a gente trabalha, né? Que é da BR-407, a BR-235, ela começando imediatamente após o final da Ponte Juazeiro Petrolina até as imediações do shopping de Juazeiro, aproximadamente. Juazeiro, perfeito. Agora, eu vou começar por uma promessa que foi feita durante a apresentação da obra, né? Perfeito. Por um outro engenheiro da CLC, que aquele trecho da BR-235, que fica exatamente ali no contorno do Açaí, que a gente chama de contorno do Açaí, até o contorno em direção... Verdão, né? O Verdão ali, né? Do Verdão. Seria entregue em setembro. O que foi que aconteceu que a obra atrasou um pouco, João? Perfeito. Na época que a obra foi idealizada e os seus projetos foram feitos, ela foi contemplada mediante a realidade que Juazeiro dispõe naquele tempo. E no decorrer da execução de toda a obra, que não acontece só aqui em Juazeiro, normal acontecer em outras obras também, a gente foi identificando alguns segmentos que não condiziam mais com o projeto original, que demandava a nossa mudança para a gente executar um projeto bem feito, né? Então, nosso projeto geométrico rodoviário, tecnicamente falando. Então, quando nós chegamos na imediação ali, próximo da cadeia de ferragens, próximo ali depois da estação, a gente encontrou algumas situações que envolveriam desapropriação que levaria mais tempo, mas então optamos junto aos órgãos que estão junto conosco, né? Nossa fiscalização, o DENIT, nós optamos por mudar o projeto daquela região. Para você ter uma ideia, antes disso ela contemplaria 2 rotatórias, né, de menor escala, e hoje ela está contemplando 3. Então foi uma mudança brusca, da qual nós tivemos que desfazer o serviço que já estava feito e refazer para melhor acomodar a situação da região. Agora existe um outro aspecto, e eu digo isso porque ontem eu passei por lá, alguém já tinha me perguntado, alguns ouvintes já tinham me questionado a respeito do estreitamento. Você vem com a pista larga, né? Chega ali nas proximidades da igreja, nas proximidades do Açaí. Do Riacho Macarrão. Do Riacho Macarrão. Há um estreitamento por conta da ponte. Perfeito. O projeto não contemplava a duplicação daquele trecho também, não? Infelizmente, naquele ponto em específico, o projeto não contemplou. Então, seria um serviço de OE, né, de obra de arte especial. Nós chamamos ponte, viadutos ou qualquer segmento de serviço que se aprofunda nesses itens, né, de viaduto ou ponte, seria basicamente um alargamento daquela obra de arte especial. O projeto não contemplou, certo? Ele envolve o alargamento, saindo lá da rotatória do Açaí junto com o mercantil, certo? Ele afunila na ponte e depois alarga normalmente até chegar ao ponto do Verdão, né? Faz a divisão ali, que cria a duplicação e também a criação da marginal. Isso não vai gerar acidente, não? Porque assim, como é que você tem uma pista duplicada, depois ela estreita e depois alarga novamente? Eu não sou engenheiro, Claro, obviamente eu não vou discutir, que eu sou um leigo. Não, claro. Mas assim, eu acho que o bom senso recomendaria o alargamento dessa ponte também, né? Eu entendo a pergunta e é válida a sua pergunta, só que o que acontece? Naquela região em si, é uma região pós-saída de rotatória, já com velocidades reduzidas. E entrando naquela ponte, que ela tem aproximadamente ali uns 50 metros no máximo, certo?
ela já volta a largar. E enfatizo também que aquele trecho, ele foi porque o que é que acontece? O projeto da travessia urbana original foi criado no início dos anos 2010, ali 2013, 2014, né? E de lá para cá passou 10 anos, passou muita coisa. E dentro desse período já houve uma revisão de uma empresa chamada Maiamelo, inclusive estava com os representantes dela hoje aqui no nosso escritório. E foi feita uma revisão de toda aquela área, contemplando meio fio, calçada. Então, assim, o que eu posso assegurar para a população de Juazeiro e seus ouvintes é que aquela região, quando é feita revisão, quando é feito projeto, é feito estudo, principalmente na revisão, do impacto de tráfego que ali pode gerar. Perfeito, perfeito. Então, a gente acredita tecnicamente nos nossos parceiros que desenvolveram os projetos, principalmente naquela região, de modo que nos deixa seguro a dizer que, pós-sinalizado, aquela região se tornará segura. Uhum. Agora, quando é que vocês vão começar a construir? Você disse que são 5 viadutos. Perfeito. Né? Quando é que vocês vão começar a construir? Porque eu tenho uma ligeira impressão, hoje a gente já sente o impacto, houve uma melhoria considerável, né, no tráfego, principalmente ali no entroncamento da BR-407, mas eu tenho uma ligeira impressão que a partir dos viadutos vai complicar ainda mais, né? Ou não? Não, na verdade o que é que acontece? Eu gosto de enfatizar muito isso, que é uma preocupação da CLC, do DENIT e da JBR, que é a nossa fiscalização, da gente fazer essa obra da melhor forma. O que é que acontece? Em tese nós teríamos o poder de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu poderia estar muito bem com a força de trabalho aqui de 800 a 1000 pessoas e estar tocando tudo ao mesmo tempo. Foi uma preocupação da empresa preservar, mesmo que a gente sabe que a gente está causando transtorno, mas foi uma preocupação nossa de preservar todos os trechos que a gente vê que não tem como, vamos dizer assim, intervir naquele momento. Por exemplo, se eu estou trabalhando na 235 hoje e começar a trabalhar na 407, eu paro o trânsito de Juazeiro. Exato. Concorda comigo? Exato. Então, assim, a gente decidiu trabalhar na 235, isolamos aquela parte ali próximo da ferramental para fazer o viaduto o viaduto 03, perdão, o E03. E já estamos fazendo também um monte de contenção ali na região do Lago do Calu. Toda a intervenção que a gente faz é de modo para causar o mínimo transtorno possível, porque a gente sabe que essa obra está dentro da cidade. Mas certo? não vai atrasar ainda mais a obra, não? Não muito, porque a gente está adiantando de modo que não mexa no trânsito. Eu vou fazer pequenos exemplos para você entender o meu argumento. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando na UE03. Mas, por exemplo, na UE01 da Ponte Juazeiro Petrolina, nós temos uma situação que envolve 258 vigas de concreto armado. Nós já começamos a fazer essas vigas, eu já estou na 42ª, certo? A UE04, eu já comecei a trabalhar nas vigas também. Então, o que é que acontece? O que dá para trabalhar pelos bastidores sem influenciar no trânsito, a empresa está fazendo. Alguém já me disse também, mas rapaz, a gente vê até trabalhador aqui na 235, mas não vê um trabalhador, não sabe que eles estão nos bastidores fazendo esse trabalho interno, né? Porque qual é a minha ideia, Geraldo? Quando a gente entrar na UE01, que será o ponto crucial da nossa obra, porque é o viaduto que já começa após ponte Petrolina Juazeiro, de eu já chegar lá com todas as minhas peças pré-moldadas prontas. Esse viaduto aqui? É o viaduto, deixa eu me localizar aqui na sua... Aqui, perdão. Exato. Pertinho aqui das lojas americanas, né? Isso, do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, tá certo. Eu estou recebendo já algumas perguntas aqui. O Murilo Ricardo Rocha, em geral, sobre a obra da travessia urbana, o projeto contemplará passarela para pedestres? Se sim, quantas? Não, o projeto da travessia urbana não contempla passarela para pedestres. O que a gente contempla são os 5 viadutos. Existe a possibilidade de a gente estar fazendo o 6º e o 7º, ou com a gente ou com nova licitação. Nós temos uma garantia do DENIT que esses viadutos serão feitos ou com a gente ou com uma nova empresa. Quando o ex-prefeito Isaac Carvalho apresentou um projeto, uma certa feita, inclusive com uma maquete na prefeitura, falava-se em 9 viadutos. Houve uma modificação, uma redução? O que eu posso adiantar é que desde quando a construtora Luiz Costa ganhou a licitação, sempre se trabalhou com a ideia de 7. Nessa licitação contemplaria 5 e já com a previsão de mais 2. Eu lhe identifico até quais são os 2, né, que eu chamo de OE06 e OE07. Eles estão localizados na rotatória, na ponta do mercado do produtor, certo? Próximo ali do Verdão, onde a gente está acabando na BR-235,
e o outro localizado ali naquela rotatória na traseira do mercado produtor, em frente ao Mix Mateus, que faz aquela junção de BR-407 e BA. Exatamente, a BR-210. Agora, as chuvas, né? A chuva de ontem para cá, praticamente eu fiquei a noite toda acordado, e acompanhei a chuva praticamente a noite toda, não é? Vocês tiveram algum problema com a chuva? Nós estamos no período úmido, né? Sim, até março. O que eu posso adiantar, o que é normal, pessoal, é que o que acontece? Quando você entra num período chuvoso, de fato, atrapalha toda e qualquer obra, certo? A gente homologa nos nossos diários de obra quando acontece chuva. Isso para qualquer obra que venha a ser licitada, privada ou pública. Só que o que acontece? Quando acontece uma chuva dessa, principalmente a parte rodoviária da obra é paralisada, porque os materiais que a gente utiliza de jazida para base, subbase, né? Aquele material mais pesado, quando chove, ele fica todo borrachudo. Então a gente não consegue trabalhar com rolo, com patrol, com um trator de pneu, a gente não consegue fazer nada. Então a gente tenta conservar isolando. Por exemplo, eu estou fazendo aquele muro de contenção ali próximo da Lagoa do Calu. A imediata atenção da CDC hoje de manhã foi preservar o serviço que já estava feito. Então, a gente de imediato jogou uma lona para preservar toda aquela área, certo? E parou o serviço, porque a gente tem que preservar aquela área até por a segurança dos pedestres e motoristas que estão passando naquela região, até o material secar e a gente poder voltar a colocar as escamas de concreto, porque aquilo vai ser um muro de contenção. Uma outra pergunta de um ouvinte, há cerca de 15 dias eu me comprometi de fazê-lo. Perfeito. Com a sua presença aqui, João. Por exemplo, a Coelba ainda não retirou o posteamento ali às margens da BR-235, onde vocês estão fazendo de forma séria aquele serviço. Isso pode atrasar a obra ou está atrasando já? Não, o que é que acontece? É muito boa a sua pergunta, eu vou deixar bem clara a nossa situação atual. A Coelba tem sido um excelente parceiro, mas a gente tem que deixar muito claro à população de Juazeiro de como funciona o processo de remoção de poste. Tá? O serviço de remoção de poste é um serviço pago. Quando ele não é contemplado, se pede ao órgão que fez a licitação verba necessária para a remoção desses postes. Desde agosto, quando nós chegamos aqui, nós fizemos o projeto de levantamento dos postes. Eu posso dizer que a Travessia Urbana de Juazeiro vai ter uma intervenção em 37 postes da Coelba, não só esses da 235. Então foi uma preocupação da Coelba, foi uma preocupação da CLC. Então agora nós estamos num processo quase como se fosse uma mini licitação interna, só para a gente reaver, porque é uma verba considerável, certo? Não é baixa, mas que a gente já tem garantia que vamos receber. Eu estou em contato direto com a Coelba, que assim que nós recebemos essa verba, esses postes serão nem retirados, redistribuídos. Então, eu tranquilizo a população de Juazeiro que esses postes vão ser retirados. Aí, a gente está culpando a Coelba. Nesse aspecto, a Coelba não tem culpa nenhuma, né? Uma outra situação, eu digo isso porque eu resido aqui, eu tenho 57 anos, eu resido aqui em Juazeiro. Perfeito. E tenho observado o desrespeito, inclusive, de muitos munícipes em relação aos serviços que são executados, não só com a travessia urbana, mas a duplicação da BR-210. O pessoal, as máquinas estão trabalhando. Teve um carro aqui na 235, né, na execução da travessia urbana. Teve um carro lá que, por pouco, o trator acabou não colidindo com esse veículo, que foi, inclusive, para lateral cheia de pedras e quase provoca um grave acidente. Agora há pouco, eu não sei se o João queria falar dessa situação, mas teve um cidadão armado ameaçando os trabalhadores da travessia urbana. O que foi que aconteceu? Vocês têm enfrentado muito problema do desrespeito ao trabalho que está sendo executado, João? Primeiramente, eu queria deixar claro que eu entendo que a obra causa transtorno, certo? O pessoal tem os seus caminhos a percorrerem para irem trabalhar e voltarem do trabalho, ou até mesmo em trânsito de trabalho. A gente entende que a falta da BR-235 agora causa um enorme prejuízo ao tráfego de Juazeiro, a gente entende, só que a gente pede uma paciência para a população, porque é uma obra complicada, é uma obra complexa, certo? E a gente pede que a população respeite as sinalizações, não quebrem as sinalizações.
eu já tenho aproximadamente quase 100 pirulitos quebrados, certo? Então a gente está refazendo isso direto. Eu costumo até brincar com o meu técnico de segurança que o trabalho dele é refazer o que ele fez no dia anterior. Então assim, a gente pede à população que respeitem as sinalizações, que respeitem os profissionais que estão em função de sinaleiro, que siga as orientações desses profissionais. Pede um pouco de paciência. A BR-235 já está toda pavimentada, é um asfalto de qualidade. Eu tenho ouvido elogios da população perante isso. Eu passei lá já 2 vezes, é muito bom mesmo. É um asfalto de qualidade, é um asfalto com polímero, certo? E olha, não quero diminuir a empresa que fez a 210, até porque não foi concluída ainda, mas a diferença do asfalto é estúpida. É um asfalto que a gente tem uma média ali de 13 centímetros de espessura, certo? É um asfalto feito para durar, como a gente diz no nosso ramo. Então, assim, a gente pede essa paciência. A BR-235 ainda não está liberada, porque a gente só vai liberar ela depois da sinalização, certo? A empresa está entrando em um recesso agora, de Natal e Ano Novo. A gente está entrando em recesso amanhã, trabalhamos amanhã ainda, certo? Nossos trabalhadores vão passar os natais, os anos novos com suas famílias. E no dia 2 já está todo mundo aqui em Juazeiro de volta ao trabalho. A gente pede à população que respeite um cone que foi colocado, que respeite um pirulito que foi colocado, que respeite uma placa que foi colocado, que respeite uma instrução. O pessoal lá está trabalhando igual a todo mundo, então tipo assim... Mas vocês liberaram aquele trecho do prolongamento da Avenida Irmã Dulce até a conexão ali com o Mercantil, com o contorno do Mercantil, perfeito, né? Perfeito. Eu digo porque eu passei lá hoje cedo. É uma explicação simples e um pouco triste, eu vou explicar o porquê disso. A gente tinha liberado aquele trecho para o pessoal andar, que precisasse, por exemplo, quisesse almoçar ali até na churrascaria de chimarrão, que quisesse entrar nas drogarias, uma oficina, tem escola lá embaixo. Só que o que é que acontece? Com aquele problema que a gente passou naquela região da rotatória, certo? Que eu expliquei mais cedo na entrevista, a gente começou a ter carros que passavam das delimitações que a gente tinha colocado de trecho liberado e invadiam os serviços de camada de regula, de subbase, de base, de imprimação. Eu vi ciclista cair em cima de imprimação, tá entendendo? Que é basicamente uma emulsão asfáltica. Então assim, por causa disso, a gente foi forçado a fechar tudo, tá entendendo? A gente quis ir soltando por partes, só que por causa disso, por não termos condições de trabalhar, até por receio de um acidente, e eu vi muitos quase acidentes, entre aspas, acontecerem, a gente teve que fechar. Essa é a nossa explicação para aquela situação. O Júlio César pergunta aqui, Geraldo, gostaria de saber do entrevistado se vai ter ciclovia nessas obras. Contempla? A sinalização de toda a travessa urbana, eu tenho recebido muito essa pergunta, não contempla, certo? Não contempla ciclovia. Alguns vereadores já me procuraram para ver o que é que poderia ser feito. Eu não posso garantir nada, porque a gente está num papel de execução, mas mediante um trabalho que eu estou vendo acontecer nos bastidores, pode ser que no futuro próximo, ali, quando a gente estiver sinalizando, aconteça. Quer dizer, mesmo com a execução agora, se depois o DENIT decidir, será possível. Enquanto não está sinalizado e tem capacidade geométrica para comportar uma ciclovia. Uhum. O Gilson Barbosa, o nosso técnico aqui, de Geraldo, gostaria de saber se a banca vai ser removida. É uma dúvida dele e da gente também. A banca é exatamente esse trecho que fica aqui, né, da cabeceira da ponte e se espalha até... próximo do Açaí ali já, Açaí. Né? O que é que acontece? A gente chama aquela região de OAE 01, certo? Toda aquela parte vai ser refeita, toda, 100%. Inclusive a terra armada. A terra armada a gente chama daquele componente de... como se fosse um muro de contenção com escama de concreto, parecido com o que a gente está fazendo no Calu. Vai dar uma modernizada ali, certo? Esse viaduto, ele vai ser o nosso maior, que é aquele que eu disse que eu já estou trabalhando nos bastidores, né? Ele tem 258 vigas, quase 100 pilares, certo? 700 estacas raízes, cada uma com ele 17 metros de profundidade, certo? Os vãos são de 20 metros, né? Nós estamos falando aí de quase 28 vãos. Então, é um negócio muito grande. Por isso que eu já estou adiantando, porque se eu for começar só quando eu for intervir, eu demoro muito mais. Por isso que eu peço compreensão do pessoal, que a gente vem vendo essa capacidade logística da obra. É só uma maneira também de não... Por exemplo, eu poderia estar quebrando lá agora. Tu imagina o transtorno, né? Aí esse é um caos, né? Entendeu? Então a gente nesse período de festa que muita gente viaja. Isso. Agora, uma das perguntas que eu fiz ao engenheiro na apresentação... Perfeito. Era se de repente o trânsito aqui vai ser modificado. Porque é uma obra que, de certa forma,
vai modificar, Sim. né, o trânsito aqui na área central. Aí, se não me engano, ele disse assim, que o trânsito pesado iria ser desviado lá pela barragem de Sobradinho. A gente desistiu dessa ideia, a gente está com uma ideia melhor, foi até uma sugestão da nossa fiscalização, a JBR, a gente tem que dar crédito à ideia, né? Claro. O que é que acontece? Nós temos duas alças existentes hoje ali próximo não, na ponte, né? Quando você já acaba o viaduto aqui que já existe, né? E já na ponte, um de cada lado. A ideia da gente, para não mandar o trânsito lá para Sobradinho, seria o alargamento dessas alças, certo? A gente vai alargar essas alças para que 2 veículos entrem de uma vez, certo? Ao invés de um. Então a nossa ideia ali é que com essas alças alargadas, o trânsito seja feito pelas marginais enquanto nós estivemos construindo a UE01. Esse projeto, inclusive, já está em andamento. Deixa eu ver aqui o Raimundo Borges, ele diz, se essa obra fosse em Petrolina, teria no projeto uma ciclovia? Certeza que sim. Como uma obra urbana atual não tem ciclovia, só em Juazeiro, a posição do Raimundo Borges. Eu entendo a indagação, quando a gente fala em obra urbana, a gente tem muitos interesses a serem atendidos. Vocês não executaram o projeto, vocês estão só executando, né? Isso, mas assim, eu queria deixar claro que todas essas indagações e até mesmo sugestões, nem sempre a gente consegue atender, mas a gente tenta de alguma forma, tá? Por exemplo, essa ciclovia, eu já estou vendo uma movimentação nos bastidores ali para fazer uma sinalização nesse sentido. Lógico que sempre tem que se estudar a obra, porque não dá para colocar a ciclovia de qualquer jeito, tem que ser colocada de maneira responsável e justa. Então eu estou vendo uma movimentação nos bastidores para que isso ocorra, reforçando que o que depender da gente, a gente está aqui para ajudar, mas aí realmente entraria em um novo projeto de sinalização, tudo, é uma parte mais superficial, né? Ela teria que ter uma compatibilização com a obra física executada. Então, eu tenho certeza que com o que eu estou vendo aí nos bastidores acontecendo, uma hora ou outra pode acontecer. Engenheiro João Felipe, o Clemens Nunes, também pelo WhatsApp, em geral, se não tem passarela na travessia urbana, como vai ficar o público naquela passagem ali da São Luís? É porque o pessoal faz aquela travessia, tem até um semáforozinho ali, né? Ali nas proximidades do Açaí. Sei qual é. O viaduto ali vai ter essa passagem? Como é que vai ser esse processo? Vamos lá. Toda passagem que vai existir na travessia urbana de Juazeiro vai ser feita através de sinalização, certo? De um lado para o outro. Naquela região que você está me informando, é próximo à rotatória do Açaí com o Mercantil. Ali é outro viaduto, tá? Ali é outro viaduto. Então, assim, quando você começa um viaduto que vai ter um pé direito de seus 12 metros de altura, você vai ter a questão da terra armada. Então, aquela parte ali vai ser um pouco modificada. Inclusive, aquelas trincheiras que nós temos de passagem do viaduto que já existe hoje também vai ser modificada. Vai ter trincheiras mais duplas, você está me entendendo? Então, assim, vai ter uma repaginação daquela situação. A parte de travessia de pedestre vai ser contemplada através de sinalização, certo? O que não impede no futuro construções de passarelas, está entendendo? Mas a travessia hoje, certo, o projeto atual da gente, que a gente tem em mãos, não comporta passarela de concreto, mas comporta faixas de pedestre sinalizantes. Uhum. O nosso amigo Kleber, ele diz, Geraldo, pergunte aí ao entrevistado se haverá iluminação pública de LED para deixar a obra mais bonita. Olha, o nosso projeto tem sim iluminação, tá? A iluminação que o nosso projeto atende, quase que 90% é na região dos viadutos, tá? Então todos os viadutos vão ser iluminados, certo? Com as instalações feitas pela CLC. Uhum. O Tatu, ele diz, Geraldo, gostaria de perguntar ao engenheiro, se caso for fazer a ciclovia, dá para interligar com a ponte, descer em Petrolina para ficar uma ciclovia entre as duas cidades, Juazeiro e Petrolina? Há essa possibilidade? Eu não consigo afirmar de bate-pronto, porque aí envolveria um estudo de tráfego entre duas cidades. Não só de duas cidades, a gente está falando em divisa de 2 estados, né? Então, assim, uma implementação de uma ciclovia ligando Petrolina e Juazeiro demandaria um estudo e uma parceria entre os 2 estados, junto com o governo federal. O governo em si, que, vamos dizer assim, tem o poder de construção em cima da BR, da qual a ponte está passando,
teria que pedir o estudo, elaborar o projeto para posteriormente, né, uma licitação de execução. Mas eu, no meu ponto de vista, como engenheiro, eu posso afirmar que ali demandaria um estudo bem pesado. O Murilo Ricardo retornou e diz: a falta de passarelas na travessia urbana vai deixar o trânsito lento, com para toda hora. Mas você disse que, muito pelo contrário, nos viadutos vai ter um local de passagem, né, dos pedestres, né? Positivo, porque eu reafirmo que realmente não temos passarelas de concreto, mas as sinalizações para passagem de pedestres vão existir, incluindo em regiões que vão ter viadutos, certo? Não só em regiões que vão ter viadutos, em toda parte que a gente está pavimentando. Aí cabe também a população ver a faixa de pedestre, né? Possivelmente, em questões de trânsito, posteriormente vão ser implementados alguns sinais, mas o que a gente pode garantir é que existem passagens, né, faixas de pedestre implementadas no nosso projeto de sinalização. João Diniz, quando a CLC ganhou a licitação, obviamente que eu fiz uma pesquisa, né, e pude observar que é uma empresa, uma grande empresa, com obras em vários estados. Você até me disse que vocês estão aqui, mas também presente em outras obras, né? Sim, perfeito. Outras grandes obras. Qual é a previsão de entrega dessa obra aqui em Juazeiro? Olha, um prazo a gente vai justo. sofrer até quando? Olha, um prazo justo para essa obra seria 3 anos, tá? 3 anos. É um prazo justo, a gente vem correndo bem. A CLC é conhecida por sua agressividade em execução, tá? Às vezes, por percalços acontecem com qualquer obra, principalmente em obra urbana, certo? Existe uma diferença na implementação de uma PR no meio do mato do que uma cidade, certo? Tem vários pormenores que a gente tem que atender. Então, assim, um prazo de 3 anos hoje é um prazo justo para a execução dessa obra, certo? Hoje a gente já vem trabalhando em 3 viadutos, certo? De caráter simultâneo, mesmo que vocês só estejam vendo um, a gente já vem adiantando 3 ao mesmo tempo. A pavimentação da 235 já está feita, certo? E a gente já está entrando na 407, quer dizer, em um período de 6 meses a gente já executou muita coisa. O viaduto da UE03 a gente já está com 65% concluído. Nas laterais da travessia, aliás, do trecho ali da BR-235, e naquele vão que ficou entre uma pista e outra, o que é que vai ser ali? Perfeito. O que é que acontece? Uma das deficiências, porque quando a gente vai executando a obra, a gente vai encontrando algumas deficiências, normal. Como eu disse, o projeto não tem 3 anos nem 2 anos, né? Tem mais do que isso. Quando a gente vai percebendo algum tipo de deficiência na obra, nós vamos apontando. Então, um problema emergencial que a gente já está trabalhando, eu afirmo à população que a gente já está trabalhando nisso, certo? É a implementação de drenagem naqueles locais, certo? Nós vamos aproveitar aquelas situações que a gente viu que o projeto deixou em relação à BR-235 para a implementação de drenagem. O projeto já está sendo feito pela nossa fiscalização, já tem um conhecimento do DENIT e o nosso. A gente só está, vamos dizer assim, afinando os últimos detalhes para, se Deus quiser, começar a colocar umas manilhas nos canais, certo? Tentar fazer algum tipo de ligação com os riachos do Macarrão Emalhado para tentar ver esse ponto da drenagem. E é o que eu digo, a gente não se omite, né? A gente identificou alguma deficiência, a gente tenta de alguma forma contornar essa situação. Uhum. Um outro aspecto para a gente concluir, porque o grande temor de parte da população e meu também, não é? Tem dinheiro até o final para concluir a obra, ou a gente corre o risco de chegar na metade e parar por falta de dinheiro? Eu tranquilizo a população nessa parte financeira, nós não estamos tendo problema algum, certo? Está sendo um negócio extremamente profissional, extremamente colocando em ditado popular em dia, certo? Então a gente não está tendo problema nenhum. E eu reforço, pessoal, que esta obra chama a atenção de todo o órgão DENIT Bahia e DENIT Brasil, tá? É uma obra que tem atenção vamos dizer assim, desses 2 níveis de órgão. Então, assim, é uma obra que eu posso assegurar que até o momento, até para o ano que vem, nós já estamos assegurados financeiramente. O que a gente esclarece, porque, por exemplo, quando a gente ouve falar com obra que está custando 186 milhões, que vai acabar por volta de 210, 200 e pouco, né? sofre aditivo, isso é normal, tá? E, inclusive, nosso primeiro aditivo está quase saindo do forno, certo? Então, assim, a gente não está tendo muita dificuldade, certo? A gente está trabalhando, a gente tem respaldo dos órgãos, certo?
Queria agradecer também a comunidade política local, a prefeitura, porque assim, sem o apoio a gente ia ter muito mais entrave do que a gente já vem tendo. Então assim, a parte financeira da obra está segura, tá? Então assim, podem ter certeza, essa é uma obra importante para a CDC, essa é uma obra importante para o DENIT Bahia, essa é uma obra importante para o DENIT Brasil. Então os olhos estão aqui também. Eu estive em Salvador recentemente com o pessoal do DENIT, e assim, todo mundo muito interessado, como que estágio está, como é que está, viaduto como é que está, quantas vias já foram feitas, qual é o próximo viaduto, quando é que vocês estão indo. Então assim, existe um interesse muito grande, porque assim, é uma obra que depois que começa não pode parar, certo? Não pode parar. O entrave seria enorme, né? E obviamente que com o novo diretor, e ele esteve aqui na apresentação, Dr. Roberto, né? Dr. Roberto, o novo diretor do DENIT, há uma postura, porque antigamente o DENIT trabalhava de costa para Juazeiro, essa é a grande verdade. O DENIT da Bahia não dava atenção nenhuma para Juazeiro. Tomara que com o Dr. Roberto essa postura, aliás, já mudou na verdade, né? Tem sido muito atencioso para com o Juazeiro e espero que continue assim. João, alguma coisa que eu deixei de perguntar e você gostaria de levar ao conhecimento da população? Fique à vontade aí. Só a informar a população que de fato a gente já terminou a BR-235, só falta sinalizar, né? A CLC está entrando em recesso amanhã, a gente trabalha só até amanhã, o pessoal vai passar Natal e Ano Novo em casa, né, com suas famílias, e a gente volta dia 2. Nesse dia 2 a gente já está voltando aqui, implementando serviço na BR-407, a gente já deu uma começada, uma arranhada, certo? Mas vai começar pesado na BR-407, né? A gente vai começar ali nas marginais, próximo ali da rotatória do Açaí, até entrando ali 407 adentro, tá? A gente não vai fazer de uma vez, quero deixar isso claro com a população. A gente vai trabalhar nas marginais, depois a gente vai entrar nas vias expressas e vai soltar os trechos aos poucos, tá? A gente sabe que a gente não pode parar de vez ali é onde está a maior concentração de comércio de Juazeiro. Exato. Então assim, a gente vai entrar naquele trecho. Quanto aos viadutos, a gente já está na UE03 com as 36 vigas concretadas e feitas, tá? Vigas de 39 metros e vigas de 19,50 metros. A gente já está com todas as estacas feitas. A gente já está levantando pilares. A gente optou, como a gente tinha que fazer as estacas, a gente optou por começar pelas vigas, então quem entrar lá já vê as 36 vigas prontinhas, tá? Estamos levantando os pilares agora, tá? Consequentemente as vigas travessas, e depois a gente issa as vigas lá para cima. Estamos trabalhando também no muro de contenção, como eu falei no Calu, são 150 metros de muro em região ao lago, tá? A gente já está trabalhando nas vigas da UE01, já estamos na 41ª, e 258, que é um serviço que a gente só vai estar entrando aqui daqui a um ano mais ou menos, então a gente já está se adiantando perante isso, e também já começamos as vigas da UE04, que é a viga ali daquela pontezinha que tem em cima do Riacho do Macarrão, próximo da Pousada Chimarrão. Então, é uma área que é o nosso próximo viaduto, tá? Então, quando a gente voltar agora em janeiro, a gente já vai estar isolando aquela área também, certo? Posterior a isso, a gente vai estar fazendo a UE05, que é um pouco menor, a UE02, que enfrenta o Açaí, né? Que já é um pouco maior, do mesmo porte da 3, e assim a gente vai tocando a obra. Obrigado, João. Bom descanso aí para você e para todos da CLC. Feliz Natal para você e para sua família. Desejo mesmo. Obrigado também, eu.